Meque é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado bomba. João Lourenço e Vera Davis aumentam a dívida pública que já ultrapassa os 52 bilhões de dólares. E o FMI manda recado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém. Eu, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. João Lourenço e Vera Davis aumentam a dívida pública que já ultrapassa os 52 bilhões de dólares. O FMI não deixou barato. E é basicamente isso, família. Yeah. Antes de entrarmos aqui na matéria, por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curtir, siga meu Instagram, que o link está na descrição. Então, sem mais bobas, sem mais longas, né? Vamos aqui para a notícia. E a família, olha aqui, ó, a grande parte da dívida continua a não ser, ou a ser comercial, nomeadamente os bancos e empresas estrangeiras que representam 74% total, ou do total. Apesar da redução da dívida, a China, né, o gigante asiático mantém-se como o maior credor de Angola. O FMI diz que o rácio da dívida pública sobre o PIB terá ficado acima da meta do executivo, com previsão de uma queda de 66,1% em 2022. O estoque da dívida pública externa, que Angola, incluindo os atrasos, cresceu 2% para 52 bilhões, né, de dólar face a 2021, em 2022, face a 2021, de acordo com as estatísticas externas preliminares do Banco Nacional de Angola. Esta é a dívida mais alta desde que há registro, né? Sem os atrasos, o capital e juros demora, né? O estoque da dívida pública externa ficou contabilizado em 51 bilhões de dólares até dezembro de 2022. Grande parte da dívida pública externa, cerca de 74%, continua a ser comercial, repartida entre a dívida a bancos, títulos de obrigações e a empresas estrangeiras, fornecedores. Contas feitas, a dívida comercial, incluindo os atrasados, cresceu 3% para 38 bilhões em relação a 2021, depois de verificar uma queda nos anos anteriores. Segue-se as dívidas de instruções multilaterais, aquela que é controlada através das organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Nações Unidas e a União Europeia, às quais Angola deve cerca de 8 bilhões, com um peso de 16% no total da dívida externa. Esta é a dívida que mais cresce, mas é também a mais barata. Nos últimos 5 anos, registrou um aumento de 159% quando comparados com os 3 bilhões verificados no final de 2018, antes da presença do FMI em Angola. Já a dívida bilateral, dívida entre países ou Estado a Estado, que representa 10% da dívida pública externa, registrou uma queda de 7% para 5 bilhões no final de 2022, face ao período homólogo, ao contrário do que acontece com a dívida multilateral. A dívida do Estado angolano e outros países tem estado a reduzir desde 2019. Entretanto, a China continua a ser o maior credor de Angola, apesar de essa dívida estar a cair desde que o Japão, que João Lourenço assumiu os destinos do país, 10% quando comparado com em 2017, Angola ainda deve quase 20 bilhões de dólares à China, né, família? É basicamente isso. A maior parte da dívida daquele país asiático tem como principal credor a China Development Bank, que resulta de um mega financiamento de 15 bilhões de dólares no âmbito de um acordo celebrado em dezembro de 2015. Foi deste empréstimo levantado na sua totalidade que saíram 10 bilhões que o governo de José Eduardo Santos injetou em 2016 na Sonangol, quando a petrolífera era presidida pela sua filha, de nome Isabel dos Santos. Na lista dos mais credores constam também o Reino Unido e a Organização Internacionais, com 28% e 8% respectivamente. A nível do continente africano, Angola deve mais dinheiro à África do Sul, cerca de 332 milhões, né? A rácio dívida pública e PIB acima da meta do executivo. O FMI, no mais recente relatório sobre consultas bilaterais, ao abrigo do artigo
Quarto, prevê que o rácio da dívida pública total, interna e externa de Angola sobre o produto interno bruto, que é o PIB, né, permaneça acima da meta do médio prazo do governo, que espera um rácio abaixo dos 60% previsto para 56,1% do PIB do Orçamento Geral do Estado em 2023. A recuperação continua no crescimento e apoiada por reformas estruturais para desbloquear os principais impedimentos ao crescimento em Angola, como um clima, né, de negócios e governação fortalecidos. Irá complementar a continuação dos excedentes primários esperados no médio prazo. No entanto, à medida que os superávits primários diminuírem, a sua contribuição para a redução da dívida diminuirá e o rácio da dívida permanecerá acima da meta do médio prazo das autoridades de 60%, explica o relatório divulgado esta semana. Assim, de acordo com o FMI, a melhoria do rácio de 2022 de 61% ou de 66% face a 2021 de 83%, né, é justificada pela forte apreciação cambial e o crescimento nominal saudável. O FMI prevê que o PIB angolano rende a 124 mil bilhões de dólares em 2022, um salto face aos 75 bilhões em 2021, que permite ao país sair do 6º lugar do ranking de países da África subsaariana para o 3º lugar, apenas atrás da Nigéria e da África do Sul, caso confirmem as previsões do fundo. Fonte, né, como é que fala? Lilo Pasta News, né, Jornal Econômico e Expansão, né, família? Agora, o Jornal Expansão também traz aqui outra notícia dizendo que FMI alerta que Angola deve resolver com urgência os problemas detectados pelo GAF, né? A entrada da África do Sul e a Nigéria na lista de cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAF, fez soar os alarmes em Angola quando estamos a um mês de ser debatidos os resultados da última avaliação aos mecanismos do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo praticados no país. Fonte, Jornal Expansão e o site que não é aqui é o site, né, como é que fala? É mesmo o Jornal Expansão também. Vamos lá ver aqui a matéria completa. O Fundo Monetário Internacional FMI alerta que as autoridades angolanas devem resolver o mais rapidamente possível as deficiências encontradas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, no âmbito da inspeção ao país, de forma a evitar o regresso à lista cinzenta da instituição que fiscaliza o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, CBC/FT. No relatório sobre a avaliação de Angola no âmbito do artigo 4 do FMI, que prevê avaliações regulares aos seus Estados-membros, divulgado no início de março, a instituição multilateral refere que nos últimos anos o país tem feito melhorias significativas no que toca ao CBC/FT, mas no entanto alerta que ainda há muito por fazer. O relatório é omisso em relação às irregularidades ou problemas detectados na avaliação in-loco do GAFI em Angola, que decorreu entre junho e julho de 2022. Mas aborda melhorias que têm que ser feitas no país, como a necessidade de melhorar a transparência por via da disponibilização de informação sobre os últimos beneficiários das empresas que garantem contratos públicos, bem como de aumentar esforços para a recuperação de ativos. Segundo uma fonte do setor financeiro, que não se quis identificar, apesar dos esforços do país para melhorar o combate ao branqueamento de capitais, especialmente no setor bancário durante o programa de financiamento do FMI 2019 a 2021, a verdade é que após o fim deste programa fez-se muito pouco. O próprio FMI também é culpado, porque anda sempre a falar de um compromisso do governo com as reformas, mas esse compromisso só existe quando estão debaixo de um programa. O FMI vai embora e volta tudo ao mesmo, critica esta fonte. Já uma outra fonte especializada na área de compliance, que também não se quis identificar, remete para o sumário executivo da Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo, feito pela Unidade de Informação Financeira, UIF,
referindo que apesar de ter sido feito em 2019 é ainda muito atual nas irregularidades e vulnerabilidades que detectou no país. Muito pouco foi alterado desde essa altura, admite. Neste relatório, ver página 6, estão identificadas várias ameaças ao combate ao branqueamento de capitais em Angola, nomeadamente ao nível de crimes, tráfico de drogas, corrupção e peculato, mas também o tráfico de pedras preciosas, crimes de agressão ao ambiente e crimes fiscais, mas também pela elevada informalização da economia, que permite trocas em numerário sem qualquer controle ou rastreio. No que se refere às ameaças setoriais, foram identificados como os setores de maior ameaça para a prática de crimes de branqueamento de capitais os setores bancários, de transferência de valores e o setor imobiliário, refere o relatório, publicando no site da UIF, que indica que Angola está exposta a um risco médio-alto no que se refere à prática de crimes de branqueamento de capitais. Neste relatório relativo a 2019, mas publicado em 2021, indica que na área de transferência de valores foram detectadas várias fragilidades no que se refere à falta de efetivo conhecimento do beneficiário final e a inadequada aplicação de due diligence. Já nas negociações do setor imobiliário é comum a utilização de pagamentos em numerário, sem o devido registro notarial da transação realizada. Isto permite, por exemplo, que um funcionário público com salário baixo mas com grandes receitas provenientes de crimes de corrupção possa ser dono de dezenas de imóveis ocultando ser o proprietário, configurando esta prática num conjunto vasto de crimes que vão desde a corrupção, branqueamento de capitais, evasão fiscal, entre outros. É por isso que o setor imobiliário angolano é bastante vulnerável e impede um efetivo combate ao branqueamento de capitais. Pelo facto de a Lei Base de Mediação Imobiliária ainda não estar regulamentada, o processo de licenciamento não está a ser feito. O Instituto Nacional de Habitação tem necessidade de melhorar a eficácia da supervisão do controlo interno e externo, emanando mais despachos instrutivos, formulários, formações de sensibilização dos seus supervisionados e pessoal do IENH no âmbito de branqueamento de capitais. Também é necessário melhorar a cooperação com as entidades que intervenham na sua atividade, cartórios, AGT, conservatórias, PGR, Polícia Nacional e outros, refere o relatório da UIF. Ainda no âmbito do registro de propriedades, verificou-se que a Direção Nacional de Identificação, Registros e Notariado não possui um arquivo informatizado, tornando-o bastante vulnerável ao risco de fraudes e falsificações. À exceção de Luanda, 95% do sistema de arquivos notariais é físico, havendo a necessidade de acesso dos respectivos livros para a realização de registros e consultas, indica a UIF. Outros setores, como casinos, a negociação de metais e pedras preciosas, notários, organizações sem fins lucrativos, foram igualmente identificados como setores de ameaça média-alta. Em jeito de conclusão, a UIF refere que as vulnerabilidades setoriais agregadas estão associadas à deficiente atividade de supervisão e fiscalização, ao deficiente domínio da legislação sobre branqueamento de capitais e diplomas legais conexos, à disponibilidade de infraestruturas de identificação e notariais fiáveis, à falta de implementação de ações regulares voltadas à capacitação dos funcionários, bem como programas abrangentes de educação financeira específicas de compreensão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, dirigidas aos supervisores e supervisionados bem como ao público. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso é notícia. Você não sabia de saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Lô continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva essa opinião que é muito importante. É todo dia, todo mundo até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa a nossa mania.